extraordinárias, para que através de coisas lindas e extraordinárias que Ele nos deu, a gente possa compartilhar e alcançar outras vidas. O projeto de Deus é que ela aproxime quem está longe para perto dele. Esse é o projeto de Deus. E quando eu não faço isso, eu acabo me distanciando dele. Quem está entendendo? Olha que coisa linda, ó. Quando Deus me chamou para trazer outras pessoas através de mim. Quando eu não uso o que Deus me deu para trazer outras pessoas, eu me afasto de Deus. Quem quer estar perto dele? Então use o que Ele te deu. Diga para o Senhor de novo: use o que Deus te deu. Não estrague tudo. O diabo veio, tirou, roubou, matou, e muitas pessoas ainda. Veja, eu falei no primeiro culto: Deus deu ao homem tudo, a terra é dos homens. Aí o diabo está aqui admitido. E às vezes tem crente entregando as coisas para o diabo. Ah, foi o diabo? Mas esse é o diabo? Aquilo é o diabo? Sabe o que eu escutei o pastor falar? Que ele estava fazendo um trabalho de libertação. Essa foi boa, gostei de ver. Um trabalho de libertação, e de repente ele viu 5 pastores lá, agarrados numa moça, e a moça esperneando. E logo que ele olhou para aquela cena, porque quando você manda o diabo sair em nome de Jesus, o diabo, ele sabe quem é Jesus. E o nome de Jesus não é qualquer nome. O nome de Jesus não é Valdeci Caymmi. O nome de Jesus é poderoso, diante do qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar. E Satanás sabe quem é esse nome, e ele estremece diante desse nome. Diga glória a Deus. E os pastores saem, outro amarra, outro ali. Aí a moça nada de sair. Aí o pastor viu que aquilo lá precisava de expulsar diferente. Ele falou: larga ela. Ele falou: essa casta de demônios só sai com água quente. Tira o calçado dela, alguém arruma água quente. Tira o calçado dela, porque esse tipo de demônio aqui, ele só sai se jogar água quente no pé. Imagina o que aconteceu. Diz que a moça falou: onde eu estou? O que está acontecendo? Tem gente que está dizendo que é o diabo que está usando, mas na verdade, irmão, tem gente que está usando o diabo. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. O diabo não tem poder de usar aquilo que Deus te deu. Deus te deu, é teu. Você vai mudar de vida, você vai prosperar. Só não estrague tudo, coopere para o milagre acontecer. Deus planejou o milagre para a sua vida. Diga glória a Deus. Diga: Deus planejou o milagre para a minha vida, e eu vou viver este milagre. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Viva! Coopere para isso. Aqui o texto que nós lemos ontem, eu vou ler de novo hoje, é João capítulo 6, versículo 1, que diz: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Já falei sobre isso 2 vezes, não vou falar de novo, tá? E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Só essa parte eu repito. Tem coisas que acontecem no culto que Deus está usando o pastor para falar para você, porque Deus quer testar como está o teu coração, como está a tua fé, como está o teu espírito. E aí tem culto que você, ao invés de, falei no primeiro culto, falar de novo, que ao invés de você sair abençoado, você sai mais vazio do que você entrou. Porque a gente revela a nossa incredulidade através das nossas atitudes. Eu vejo cada expressão aqui durante o culto, irmão, que se eu pudesse filmar a expressão da cara de alguns aqui durante o culto, que a pessoa acha que a gente não vê, acha que a gente é cego. Estou vendo tudo, irmão. A gente vê cada expressão, a pessoa não fala, mas a gente percebe que se ela falasse, tinha que tapar os ouvidos para ouvir o que ela diria. Expressão de incredulidade, impressão até de sarcasmo de algumas coisas que ela ouve aqui.
E eu não estou na unção do carinho, eu estou na unção de Deus aqui, falando para você do céu para a terra. Diga glória a Deus. Glória. Daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus pode fazer, e Ele pode fazer, aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não viu, que ainda não subiu ao teu coração. Grandes coisas Deus tem e vai fazer na tua vida. Quem recebe isso, eu recebo em nome de Jesus. Então Jesus falou e disse para Felipe: como é que vamos fazer agora? Onde é que vamos arrumar pão? E aí Felipe diz assim, Felipe responde-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não bastaria para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui. Alguém se apresentou com 5 pães e 2 peixes. Faz o primeiro culto. Não esconda o que você tem, porque quem esconde o que tem, perde o que escondeu. Use. Nós não estamos falando desde o início do culto. Use o que você tem. Diga lá de novo: vou usar o que eu tenho. Agora lembra uma coisa: tem gente que usa o que tem só em benefício próprio. E tudo que você tem, parte do que você tem é semente. Quem come a semente empobrece. Quem usa a semente, ela será multiplicada. Diga: quando eu como a parte da semente. Fala aí, diga: quando eu como a parte da semente que eu deveria plantar, eu empobreço. Quem está entendendo? Diga amém. Aí que está o nosso problema. Aquele menino já tinha comido, mas ele entendeu, Samara, por uma visão de Deus, por um toque de Deus, que aquilo que ele tinha ali agora deveria ser plantado. E ele entregou na mão de quem, justamente? De Jesus. Pastor, então Jesus teria que estar no culto quando eu venho trazer a minha oferta. Não. Aqui tomam homens que morrem, mas testifica aquele que vive. Jesus ainda continua no culto, porque o culto é para Ele. Diga glória a Deus. Diga: Jesus ainda vem ao culto. Fala aí. Diga: Jesus ainda vem ao culto. Quando você vem, você está realmente entregando a Ele. Afinal, a obra é dele. Olha só, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Para ele parecia não ser nada, mas para Jesus é a solução. O problema é que a gente olha com um olhar muito incrédulo para as coisas. E quando a gente olha com um olhar incrédulo para as coisas, Deus não pode produzir o milagre da maneira que nós olhamos. Nós impedimos o milagre, nós atrapalhamos da maneira que nós olhamos. Veja só, você vai e visita alguém que está muito doente, com câncer em estágio avançado. A pessoa totalmente tomada pelo câncer, e logo a tua mente lá dentro, ela formula ou traz à tona a incredulidade, dizendo para você: coitado, já era. Mesmo sabendo que tem um Deus que antes daquela pessoa nascer formou ela no ventre da sua mãe e trouxe ela perfeita para o mundo. Diga glória a Deus. Quem foi que fez? Deus. Será que aquele que fez uma vez não pode fazer duas? Diga: o Deus que me fez. Fala mais forte: o Deus que me fez pode fazer de novo. Fala mais forte, pega aí o nome de Jesus. Diga: aquele que me fez pode me fazer de novo. Nós deveríamos, pela fé, entender que esse Deus chega onde nós não chegamos, faz o que o remédio não pode fazer, age de forma sobrenatural e refaz aquilo que precisa ser refeito. Mas a gente olha com um olhar incrédulo e impede o milagre. A Bíblia diz que se a gente declarar, Jesus disse para os discípulos: estão vendo essa árvore que eu amaldiçoei ontem e ela secou desde as raízes? É por isso que estão surpresos. Se vocês falarem alguma coisa e não duvidarem no coração de vocês, vai acontecer. O problema é que a gente fala, mas no coração a gente duvida. Quem está entendendo? Diga amém. Então aqui, Jesus está testando Felipe, e Pedro se apresenta, ou André se apresenta, dizendo: tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, porque o menino, veja irmão,
o menino se apresentou. Ele chegou para o discípulo, ele teve mais fé do que o discípulo. Diga, esse menino teve mais fé do que o discípulo. Porque o menino não olhou para a multidão, ele falou, é o que eu tenho. Diga, glória a Deus. Ele falou, olha, o que eu tenho aqui tem 5 pães e 2 peixes. O problema é que o discípulo começou a desdenhar do que o menino tinha. Ele falou, aqui o menino que com 5 pães apresentou aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para todo esse povo? Às vezes tem alguém que chega na igreja e tem mais fé do que a gente. Por isso ele sai com milagre e a gente fica olhando e babando. Quem quer sair com milagre, diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, você vai sair daqui com milagre hoje. Você está entendendo? Ele falou assim, mas o que é? Olha só, tem um menino aqui, Senhor, com 5 pães e 2 peixes. O menino falou, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Pior que ninguém mais levantou a mão. Com certeza tinha mais lanche escondido. Mas no meio daquela multidão só teve um que apresentou que tinha. Quem está me ouvindo? Pergunte para o teu irmão, você está escondendo o tesouro às vezes ou não? Quem já ouviu falar aquele ditado que nem tatu que esconde a graxa por baixo da casca? Quando você apresenta o que você tem, se prepare para receber de Deus muitas vezes mais. Quando você não tem medo de entregar a Jesus o que você tem, você terá muitas vezes mais. Diga glória a Deus. E não importa se os discípulos incrédulos acreditem que vai acontecer ou não acreditem, porque você está apresentando para Jesus. Diga glória a Deus. Diga, estou apresentando ao Senhor Jesus. Quem vem apresentar algo aí para Jesus aí, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele. Glória a Deus. Olha só, meu irmão, aí disse Jesus, mandai assentar os homens. E aí eu falei, no primeiro culto eu repito, irmão, a tua preocupação só vai gastar mais energia. O povo está com fome, o povo quer comer, o povo está em pé. Jesus não poderia ter falado para você ficar em pé, deixado em pé? Está gastando mais energia, manda o povo sentar, descansa o coração. Eu vou prover na tua vida. Jesus está dizendo nesta noite, descansa, porque enquanto você está sentado aí, eu estou trabalhando no teu milagre. Descansa o teu coração. Amanhã não pertence a você, mas hoje você está aqui, se dispôs a sentar e ouvir Ele. Ele está trabalhando no teu milagre. Amanhã um novo dia vai ser um dia de vitória. Um dia de vitória, um dia de vitória. Eu repito, um dia de vitória. Receba aí, um dia de vitória. Amanhã vai ser um dia de vitória. Então descanse o teu coração, não gaste energia à toa. Se você abrir a boca, seja só para glorificar a Deus. Mas pode glorificar, aí não gasta energia, aí você recebe. Aleluia. Vamos lá? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, eu falei e repito para vocês, olha para o tamanho da gente, para o tamanho da dificuldade, e aí você pega aquilo que parece ser infinitamente pequeno para suprir, e você olha para o tamanho da dificuldade, é o salário que você pega no final do mês, e você olha para a quantia que você deve, você olha para o salário, você olha para o que você deve, você olha para o salário, você olha para o que você deve, e aí você, em vez de abençoar, você amaldiçoa, e você, alguns dizem, essa porcaria não vai dar para nada. Acabou, era tudo que o diabo queria ouvir. Eu me lembro minha mãe tirando o leite da vaca. Ela queria que a vaca desse leite, e ela dava soco no quarto da vaca. E ela dizia, escondeu o leite. Não sei aonde da vaca dessa mussuzinha. Escondeu onde. Meu irmão, 80 litros de leite as vacas que Deus tem para você. Diga glória a Deus. Amém? Cacho de uva, 2 homens para carregar. Quem recebe, isso é profético na tua vida, em nome de Jesus. É terra deleitosa, terra que manda leite e mel, lugar que você não trabalhou para que existisse, mas Deus trabalhou com você, casa que você não construiu, não mobiliou, mas que estão preparadas. A Bíblia diz isso. Diga glória a Deus. Tem
gente lá que tem que sair, o diabo colocou lá porque é dele, mas é lugar de você e Deus vai colocar na tua mão. Isso é profético em nome de Jesus Cristo. O melhor de Mangueirinha é para quem se dispõe a servir a Deus. Esse amém aí você vai já receber. É só abrir a porta da casa. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Diga amém. Olha lá, meu irmão. Jesus deu graça, porque Jesus não olha como os homens olham. Quando você pega algo, por mais que insignificante, por mais que pequeno, e você entende que é aquilo para aquele momento que Deus disponibilizou para você, e você agradece por aquilo, o céu vai trabalhar ao teu favor. Quando você pega o que é pequeno, escuta, e você não aprende a dar graças ou reconhecer a Deus naquilo que você pegou, o inferno vai tratar de consumir antes que você sacie-se ou possa saciar os outros. O pouco se torna mais pouco quando Deus não está junto. Agora o pouco se torna muito.